Boas pessoal, estou aqui de novo hoje para falar mais uma vez do Porto, desta vez fazer um resumo da época que passou, 2022-2023, e vou montar aqui o melhor 11 da época, tendo em base as notas que eu atribuí ao longo da época, e vou escolher os melhores para cada posição da formação 4-4-2. Depois também vou falar dos jogadores que tiveram nota 10 este ano, tiveram exibições fenomenais nesses jogos. Também vou falar da equipa técnica e da era Sérgio Conceição, e depois no fim vou fazer uma apreciação global da época. E começando pelo melhor 11, temos aqui o Diogo Costa na baliza, o Pepe Marcano a centrais, o PP a defesa direito, depois fez muitos jogos lá e realmente foi dos jogadores que teve mais média neste ano. O Wendel a defesa esquerdo, que até foi um jogador que não teve uma média assim tão boa. No entanto, na questão dos defesas esquerdos foi o melhor. Depois ali no meio campo temos o Uribe e o Gruitch que até nem foi um titular regular, diga-se, mas foi o médio que teve melhor média para aquela posição. Depois tem o Otávio e o Galeno, que também não surpreendem ninguém. O Taremi também, acho que não. E depois ali o Namasso, que até nem foi também um titular habitual. No entanto, fez jogos suficientes para eu considerá-lo para esta equipa e teve a melhor média dos outros pontas de lança. E depois tenho ali dois jogadores extra, o Fábio Cardoso e o Tony Martínez, que foram os únicos, fora estes 11, que tiveram uma média acima dos 6.5. E falando agora aqui dos jogadores, tenho aqui o Diogo Costa, que teve uma média de 7.3, uma das mais altas do clube. Vou ter sempre em todos os jogadores a informação dos jogos, dos minutos e também as médias em cada uma das competições que eles tiveram. O Diogo Costa até foi o melhor nas Champions, com uma média de 8.2 e teve 20 jogos sem sofrer golos. Um dado curioso sobre o Diogo Costa é que nas competições que ele não foi o jogador titular, o Porto venceu, pois ele esteve praticamente nos jogos todos do campeonato, penso que só falhou um, teve também nas Champions, e essas foram as duas competições que o Porto não venceu. Depois na Taça de Portugal e na Taça da Liga foi titular o Cláudio Ramos, e na Supertaça foi titular o Marchesin. Como é evidente, eu não estou a dizer que foi por causa do Diogo Costa que o Porto perdeu essas competições, mas acaba por ser um dado engraçado. Depois tem aqui o Pepe, que também tem uma média igual ao Diogo Costa, 7.3. Ele jogou um pouco menos, mas também fez bastantes jogos e até teve alguns períodos lesionado, portanto é impressionante ainda o número de jogos que fez e foi claramente um dos melhores jogadores da equipa. E na Taça da Liga teve a melhor média com 7.5. O Marcano fez uma temporada bastante regular, uma média de 6.9, fez 7 golos, o que é impressionante para central, e ajudou a equipa em vários momentos importantes da época. O PP acaba com uma média de 6.8, foi o jogador com mais minutos e foi muito importante nesta época, pois jogou em várias posições e esteve incansável na maior parte dos jogos. Terminou também a temporada com 5 golos e 10 assistências, portanto foi uma época muito positiva aqui para o PP. O Wendel foi o único jogador que não teve uma média acima de 6.5, destes que vou falar hoje, foi 6.3. Ele teve alguns jogos que não foram assim muito bons, no entanto foi o melhor defesa esquerdo da época, pois foi o que teve mais tempo, passou mais tempo a titular nessa posição, e acaba também a temporada com 2 golos e 5 assistências. O Uribe despede-se do Porto fazendo uma época sólida, acaba com uma média de 6.7, fez 51 jogos, também dos que fez mais jogos, 5 golos, 2 assistências, bons números para ele, pois ele não é um médio muito ofensivo, é mais um box-to-box, e realmente fez uma temporada bastante boa. Vejo muitas vezes a falar que o Uribe não teve uma época assim tão boa comparado com anteriores, e talvez seja verdade isso, mas mesmo assim ainda provou ser bastante importante para a equipa. Depois tem aqui o Gruitch com uma média de 6.6, ele fez 39 jogos, marcou um golo, teve uma assistência também, e eu gostei sinceramente das performances dele de uma maneira geral. Acho que nas Champions até foi onde ele esteve melhor e realmente ajudou a equipa quando foi preciso. Depois temos aqui o melhor jogador da temporada, para mim, tenho ali MVP, Most Valuable Player, e realmente ele foi o jogador mais preponderante na temporada, teve 7 golos, 3 assistências, jogou 44 jogos, quase sempre fez os 90 minutos, acaba com uma média de 7.4 e foi o melhor jogador do campeonato e da Taça de Portugal. A Taça de Portugal até tem um 8 de média, e realmente ele é muito importante na equipa do Porto, é ele que muitas vezes faz a jogar a equipa e ajuda bastante a defender também. O Galeno terminou com um 6.8, também foi uma época bastante positiva dele, teve 15 golos, números bastante altos e 9 assistências, portanto foi muito importante também para o ataque no Porto, e mesmo assim às vezes também ajuda a defender, que é uma característica que ele conseguiu melhorar bastante desde a
última passagem que teve pelo Porto. O Taremi também termina com 6.8, ele fez muitos jogos também, 51, 31 golos e 14 assistências, números bastante bons, apesar de que ele em alguns jogos passou um pouco ao lado, eu acho, e por vezes falha algumas chances que não devia falhar. No entanto, acaba a época realmente com números impressionantes e deu um grande contributo à equipa. E fecha aqui o 11 com o Namasso, com uma média de 6.8, tal como o Taremi, e realmente foi impressionante ele, com tão poucos minutos, no fundo, 1109, ter 7 golos e 5 assistências, e realmente eu acho que ele entra sempre bastante bem, ou praticamente sempre, e acaba ali até com uma média muito interessante na Taça da Liga, 7.4, e ficam a faltar só 2 jogadores. Primeiro aqui o Fábio Cardoso com 6.7, ele fez 30 jogos, mesmo assim, apesar de não ser titular indiscutível, marcou 3 golos e realmente provou estar sempre à altura do desafio. E depois tem aqui o Tony Martínez, que termina a época com 6.6 de média, ele foi excelente na Taça Portugal, acabou com uma média de 7.5, dos melhores também nessa competição, e termina a época com 50 jogos, que é um número bastante considerável, se bem que muitos deles foi a partir do banco, que ele entrou em jogo, marcou 13 golos e 7 assistências, que são números bastante bons para o número de minutos que ele teve em campo. Passando agora aqui para os jogadores que tiveram as melhores exibições da época e que tiveram nota 10 por causa disso, temos aqui o Diogo Costa, o Otávio, o Taremi e o Tony Martínez. O Diogo Costa até teve 2 vezes 10 e até foram em jornadas consecutivas das Champions, em que defendeu tudo o que havia para defender, incluindo penaltis, e ajudou a equipa também a circular a bola e até conseguiu uma assistência. O Otávio também teve um 10 na 5ª jornada das Champions, em que fez um jogo extraordinário, monstruoso até diria, e consegue 2 assistências, mas também esteve envolvido em várias jogadas, tanto no ataque como na defesa. O Taremi teve um 10 num jogo em que faz um hat-trick contra o Arouca, e para além disso também está no lance do 4-0, e ainda oferece um golo a Tony Martínez, que por acaso desperdiçou essa oportunidade, portanto fez um jogo fenomenal. E o Tony Martínez também tem um 10 nos oitavos de final da Taça de Portugal, em que marca um hat-trick em 45 minutos e para além disso lutou por todas as bolas e mostrou uma grande atitude. O Sérgio Conceição termina a época com uma média de 7.4, uma média muito positiva, e é uma nota que representa toda a equipa técnica, que termina a época com 3 títulos, Taça Portugal, Taça da Liga e Supertaça, e também acaba por lutar pelo campeonato até à última jornada, algo que até parecia bastante improvável num determinado ponto da época, em que o Porto estava a 10 pontos do Benfica, e 85 pontos na Liga é um número bastante alto e normalmente até dá para ser campeão. No entanto, o Benfica conseguiu fazer mais 2 pontos e, sinceramente, aqui a era Sérgio Conceição é extremamente positiva, com 10 títulos no total, incluindo 3 campeonatos, e fez também boas performances nas Champions, pelo menos em metade das épocas. Eu espero que ele continue no Porto, sinceramente. Ele tem feito um trabalho notável e tem sacado alguns milagres ao longo destes últimos anos, pois de facto muitas vezes o plantel tem lacunas e mesmo assim ele consegue superar todos esses desafios e fazer da equipa bastante competitiva. Por fim, falando aqui um pouco da época e fazendo uma apreciação global, parece-me que foi uma boa época, não sendo excelente, não é? Até diria que até foi muito boa, pois o Porto venceu 3 dos 4 títulos nacionais e lutou até ao fim pelo campeonato, e isso é de admirar, pois o plantel tinha até algumas lacunas e os adeptos queixam-se disso mesmo. E agora para a próxima época espero sinceramente que o Porto se reforce, principalmente a nível de laterais e também ali no meio campo, pois perdemos o Uribe e mesmo tendo o Uribe já faltava ali algum médio mais criativo. Isto porque desde que saiu o Vitinha não entrou nenhum substituto à altura, portanto espero bem que hajam mudanças nessas duas áreas principalmente. E agradeço a todos os que viram os meus vídeos ao longo desta temporada, seja um vídeo ou vários, pois realmente eu não os fazia também se não estivessem cá para os ver. Se tiverem alguma dúvida ou opinião, deixem nos comentários e como sempre, espero que tenham gostado.